Muito bem, muito bem. O Santos estreia amanhã às 4h contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Transmissão do futebol Energia em Campo. O Vojvoda vem treinando a equipe, né? O lateral Souza, ele não treinou porque ele está em negociação com o Tottenham da Inglaterra, né? Então ele só fez uma ativação na parte interna da academia. E se o Tottenham vier realmente com 15 milhões, parece que veio com 13, né? O Santos quer 15 para vender, então deve dar negócio, né? Tá próximo disso. E quando tira o cara da atividade também, já tem alguma coisa bem engatilhada, né, Lima? O Santos precisa de dinheiro, né? Então, né, não dá para jogar fora, entre aspas, 15, você vai perder um jogador importante, mas são 15 milhões de euros para um time que precisa de dinheiro, né? Então, muito provavelmente o Souza bata asas e não jogue mais pelo Peixe, deve ir lá para o futebol inglês. O Neymar continuou o seu trabalho lá com a fisioterapia, né? Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar de uma lesão no menisco medial. Ainda não tem prazo para voltar. A tendência é que ele já esteja à disposição aí na primeira quinzena de fevereiro do Juan Pablo Vojvoda. O Barreal não deve atuar amanhã porque o Peixe ainda não recebeu os documentos necessários para registrar o jogador no BID lá da CBF. Já o Zé Ivaldo, esse foi regularizado, né? E com isso ele está à disposição do Vojvoda para disputa do Campeonato Paulista. E questão o Vojvoda, internacional, né, do Barreal, né? Sim, e aqui era nacional mais. Porque era questão do Cruzeiro, né? Então era mais fácil, né, para regularizar. E os 3 atletas da Copinha começaram a treinar com o profissional, né? O Gustavinho, né? O Gustavo Henrique, ele foi chamado pro profissional. Estava jogando a Copinha, é o capitão lá da equipe sub-20 do Santos. O lateral esquerdo, Vinícius Lira, e o atacante Matheus Xavier, que também estavam disputando o torneio, foram chamados, né, pelo Vojvoda para começar a disputar posição e ganhar um pouco de experiência com o time profissional. Um que talvez não fique é o Vitor Hugo, né? O meio-campista está emprestado pelo Flamengo e ele está negociando com o Atlético Mineiro. Então, ele também não participou da movimentação, ficou na parte interna. Pode ser que vá para o Atlético Mineiro, o Vitor Hugo. E deve ir, tá bom, tanto que o Santos se movimentou, né? O Vitor Hugo deve ser comprado pelo Atlético Mineiro por $2,5 milhões, tá bom? O Santos tem direito a uma parcela, cerca de 250 mil dólares. Então, o Santos ele já se movimentou, já que ele vai perder o Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, e ele praticamente fechou a contratação do Gabriel Menino, tá bom? Gabriel Menino, portanto, ele chega por empréstimo até o fim da temporada e com possibilidade de compra. E eu particularmente, viu, Lima, vendo toda essa movimentação, eu não entendo a ânsia do Atlético Mineiro em querer tanto o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo não demonstrou nada demais com a camisa do Santos. $2,5 milhões pelo jogador. E aí você vai abrir mão do Gabriel Menino, eu acho que o Santos até pode se dar bem em toda essa negociação. Vai ganhar $250 mil por ter, né, servido como vitrine para o Vitor Hugo, vai perder um jogador que não é imprescindível, né? O meio-campo do Santos não terminou com o Vitor Hugo entre os titulares, terminou ali com o William Arão e também o João Schmidt, né, como os 2 volantes. Chega o Gabriel Menino, que eu particularmente acho que ele se perdeu em algum momento da carreira, mas ele é um bom jogador. Que nessa reta final de temporada, no ano passado, ele praticamente não teve chance no Atlético, pela concorrência. Mas ele joga de segundo volante, que é a posição principal dele, joga de primeiro volante, joga como meia pela direita e até de lateral direita ele quebra um galho. Então eu acho que é um jogador importante ali para você ter no elenco, e aí o Santos aproveita. Então não tem a permanência do Vitor Hugo, tem o Gabriel Menino, que é um atleta que pode dar certo sim no Santos, e depois você pode comprar esse jogador, não teve custos, e o Santos também pode ir atrás do Loyola, né, que é um camisa 8. Mas parece que já naufragou, viu? Parece que já naufragou já, e por isso que tá indo atrás do Gabriel Menino pelo não. Na verdade, tem uma questão que até o Pedrinho já tinha dito, do Achipato, porque o Santos ficou com uma dívida com o Achipato no passado e ficou com um trauma com relação a isso por causa do Soteldo. E aí ele tem parte do Felipe Loyola, que a outra parte também é do Independiente da Argentina, então o negócio naufragou, por isso foi atrás do Gabriel Menino também. Mas o Santos não desistiu, não. O Gabriel Menino e o Loyola são duas coisas distintas. Não, são distintas. O Gabriel Menino é muito mais para você repor essa saída do Vitor Hugo, mas o Felipe Loyola segue ainda, o Santos ele não desistiu. A negociação é complicada, mas o Santos ele não desistiu
do Felipe Loyola, até porque vê como esse cara é importante pelas características, é um camisa 8, aquele jogador de muita chegada, que faz muitos gols e dá muitas assistências, apesar de ser um camisa 8. Então, assim, não é uma negociação fácil, concordo, né? Tem toda essa questão de o Santos apresentar garantias financeiras, mas o Peixe não desistiu ainda do Felipe Loyola. E agora tem dois detalhes importantes, o Gabriel Bontempo tá fora da estreia, o Tiquinho Soares também, o Gabriel Bontempo vai passar aí por uma correção de septo nasal e o Tiquinho Soares um edema muscular na panturrilha esquerda. Desculpa, Danilo. Além do Neymar. Além do Neymar. Tem muito santista ouvindo o programa, rapaziada. Eles podem ficar um pouco mais tranquilos com relação a essa temporada do que vinha acontecendo, né? O Vojvoda agora fazendo um trabalho de início de temporada, com chegadas e algumas saídas também. É pro santista ficar um pouco mais empolgado, Ranieri? Ah, com certeza, né? O Santos, ele fecha a temporada com uma base, ele fechou o ano passado com um time base, algo que lutou o ano inteiro, não conseguiu, e só nos últimos jogos com o Vojvoda ele conseguiu essa base, uma base que tem o Igor Vinícius na lateral direita e o Santos, ele justamente acabando com essa carência na lateral direita que durou bastante tempo. O ponto ruim é que o Souza, ele deve sair e aí você volta com o Escobar, então vai ter uma lacuna na lateral esquerda que o Santos vai ter que correr atrás. O William Arão e João Schmidt, eles finalizaram a temporada como os titulares ali na cabeça de área. Estavam bem até, né? Estavam bem e dando liberdade para o Neymar, né? Então o Neymar jogava mais solto. O Barreal terminou como titular, não deve jogar na estreia, mas eu acho que começa a temporada entre os 11. No ataque, Gabigol, muito melhor que Lautaro Dias, que Tiquinho Soares, que o próprio Tassiano, que no último jogo foi importante, e o Guilherme foi embora, então resta saber qual que vai ser esse jogador, se o Roleiser eventualmente pode começar a temporada, né, que ele joga aberto ali também, o próprio Robinho Júnior. Então, assim, para mim, o Santos ele começa o ano com já uma base, uma cara, coisa diferente do que aconteceu no ano passado praticamente inteiro. Muito bem, tá bom. Vamos ver como é que vai. Vamos botar o provável Peixe aí para falar nisso. Provável Peixe de manhã contra o Novo Horizontino. Não sabemos se será isso, né? O primeiro jogo é sempre uma incógnita em relação à escalação, né? Mas com Brazão, Igor Vinícius, o Adonis Frias, Zé Ivaldo Escobar, o William Arão, João Schmidt, o Roleiser e o Robinho Júnior, o Gabigol e o Lautaro Dias. Esse como é o provável. Você não tem o Barreal, né? Então talvez um Robinho Júnior, né? E um Roleiser, esse deve jogar. E ali o Escobar no lugar do Souza, que está sendo negociado. Aí você pode ter até uma mudança ali no companheiro do Zé Ivaldo, talvez. Mas acho que é mais ou menos a base desse time do Santos aí para encarar o Grêmio Novo Horizontino. E esse é o momento de você utilizar Robinho Júnior, né? Pra ficar claro, porque não adianta depois ter... Exato. Tem muito treinador que não usa, inclusive o próprio São Paulo é um exemplo, não usa no Campeonato Paulista. E aí quando precisa, começa a jogar na fogueira os atletas da base. O Santos, ele muitas vezes faz a mesma coisa. Então, o Robinho Júnior, o momento de você dar minutagem para ele ganhar ritmo, confiança, força, se adaptar ao profissional, é no Campeonato Paulista. Então vai ser muito bacana se o Robinho Júnior começar como titular esse jogo. Tem o apoio do torcedor. O torcedor quer o Robinho Júnior em campo com mais minutos. Então, o René tem razão nisso. Boa. Vamos botar o povo para falar? Ou... Quero. Vamos lá. Fala pessoal do Tempo de Jogo, Bruno de Santo André. Santos está com tudo acertado e encaminhado para a contratação de Gabriel Menino. E aí, acham uma boa contratação? Santos vem montando um elenco forte ou não? Brigar de 10º para baixo, o que vocês acham? Valeu pessoal, grande abraço. Valeu. Obrigado. Bom, falamos aqui já, né, do Gabriel Menino. O Fred Pepe, ele pergunta, dá para considerar o Gabriel Menino um menino da Vila, Marcelo Lima? O Cadu Santos deve responder essa pergunta amanhã. Mas ele fez uma pergunta interessante, né? De 10º para baixo. No brasileiro, a régua é outra. Né? Sim. Né? O Campeonato Paulista é uma coisa. Qualquer no brasileiro, regional, você não pode levar como parâmetro. Qualquer Exato. Mas o trabalho no Campeonato Paulista vai ser muito importante para ter esse parâmetro pra gente ver no Brasileirão, que começa no final do mês também. Exatamente. Mais um, vamos lá. Mais um corneta. Fala rapaziada, bom dia, Guilherme aqui de Pirituba. Eu vi uma notícia agora há pouco que o Santos acertou com o Gabriel Menino, está negociando com o Michael do Flamengo. Vocês acham que ele é melhor, que é uma troca justa pelo Vitor Hugo, entre aspas, né? Porque o Vitor Hugo está sendo comprado pelo Atlético, e o Michael pelo Rony? Estão na mesma prateleira do futebol ou tem alguém um pouco melhor que o outro? Grande abraço para vocês aí e ótima sexta-feira, hein? É pra cima dele, Santos. Tamo junto.
Ô, Lima, uma pergunta pra vocês. E o Gabriel Menino, hein? Cara, você acha que é uma boa o Gabriel Menino? Todo mundo quer saber parece do que menino. fecharam aí. Meu Deus do céu. Todo mundo quer saber do Gabriel Menino. É uma garimpada de cornetas maravilhosa. Não, mas aqui, assim, viu? respondendo a esse nosso segundo aqui, coincidentemente Sim. os dois últimos foram na mesma linha. Mas a gente até falou, eu particularmente, não sei vocês, eu acho que o Santos, em todo esse rolo aí envolvendo o Vitor Hugo e Gabriel Menino, o Santos pode se sair muito bem. Saiu Pode melhor. sair bom melhor. negócio, porque é. o Vitor Hugo é um jogador que estava com muitas lesões, fora de ritmo, você via. Ele é um jogador tecnicamente bom, até, mas assim, não apresentou nada de diferente. E o Gabriel Menino já teve momentos bons. Então, se ele tiver com a cabeça no lugar, eu acho que ele pode dar certo sim no Santos. Polivalente, é um cara que o Matos tem essa confiança também. Aliás, o Matos está fazendo uma outra filial, né? Uma filial do Palmeiras, né? Porque trouxe aí o Zé Rafael, trouxe o Mike, agora o Gabriel Menino negocia com o Rony, então tem essa possibilidade de ter mais um ex-jogador palmeirense. Fora o Mike, o Marcos o Mike, né? O Mike tá lá também. O Zé Rafael, e tem a questão do Rony. Mas eu acho que a questão de ser polivalente, acho que chama muito a atenção e com esse problema aí de contratação, porque o time do Santos já tem um gasto muito grande com o seu elenco, agora com o Gabigol, agora também com o Neymar. Então você ter um jogador com um elenco mais enxuto e polivalente, você pode até agregar no seu elenco.